Nós vamos falar hoje sobre o seguinte tema: precisamos passar por Samaria. Esse é o tema da mensagem de hoje. Nós precisamos passar por Samaria. Eu vou ler um texto um pouco grande, mas ele é necessário. A história é muito bonita e eu quero que você entenda bem essa história, esse contexto. Hoje é uma mensagem para que nós possamos sair daqui impulsionados, incomodados, para fazer algo diferente do que fizemos até então. Abra sua Bíblia aí no livro de João, Evangelho de Jesus, segundo João, capítulo 4, a partir do versículo 1. João, como ele mesmo se intitula, o apóstolo amado. João, capítulo 4, a partir do versículo 1. Amém? A palavra de Deus diz o seguinte: os fariseus ouviram falar que Jesus estava fazendo e batizando mais discípulos do que João. Embora não fosse Jesus quem batizasse, mas os seus discípulos, Esse João aqui, João Batista, batizava, batizou Jesus, e Jesus então começa seu ministério com seus discípulos e continua batizando. Como o texto diz aqui, embora não era ele que batizava, mas sim os seus discípulos. Versículo 3: quando o Senhor ficou sabendo disso, saiu da Judéia e voltou uma vez mais a Galiléia. Era-lhe necessário passar por Samaria. Guarda bem esse versículo. Era-lhe necessário passar por Samaria. Assim, chegou a uma cidade de Samaria, chamada Sicar, perto das terras que Jacó dera a seu filho José. Havia ali o poço de Jacó. Jesus, cansado da viagem, sentou-se à beira do poço. Isto se deu por volta do meio-dia. Guarde essa informação também. Isto se deu por volta do meio-dia, E você conhece como é que é o sol do meio-dia. Nisso veio uma mulher samaritana tirar água. Disse-lhe Jesus: dê-me um pouco de água. Os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. A mulher samaritana lhe perguntou: como o Senhor, sendo judeu, pede a mim, uma samaritana, água para beber? Pois os judeus não se dão bem com os samaritanos. Jesus lhe respondeu: se você conhece o dom de Deus e quem lhe está pedindo, se você conhecesse o dom de Deus e quem lhe está pedindo água, você lhe teria pedido e ele lhe teria dado água viva. Disse a mulher: o Senhor não tem com que tirar a água e o poço é fundo. Onde pode conseguir essa água viva? Acaso o Senhor é maior do que o nosso pai Jacó, que nos deu o poço, do qual ele mesmo bebeu, bem como seus filhos e seu gado? Jesus respondeu: quem beber desta água terá sede outra vez, mas quem beber da água que eu lhe der nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der se tornará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. A mulher disse: Senhor, dê-me essa água para que eu não tenha mais sede, nem preciso voltar aqui para tirar água. Ele lhe disse: vá, chame o seu marido e volte. Não tenho marido, respondeu ela. Disse-lhe Jesus: você falou corretamente dizendo que não tem marido? O fato é que você já teve 5, e o homem com quem agora vive não é seu marido. O que você acabou de dizer é verdade. Disse a mulher: Senhor, vejo que é profeta. Nossos antepassados adoraram neste monte, mas vocês judeus dizem que Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Jesus declarou: creia em mim, mulher. Está próxima a hora em que vocês não adorarão o Pai neste monte, nem em Jerusalém. Vocês, samaritanos, adoram o que não conhecem. Nós adoramos o que conhecemos, pois a salvação vem dos judeus. No entanto, está chegando a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. São estes os adoradores que o Pai procura. Deus é espírito, e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Disse a mulher: eu sei que o Messias, chamado Cristo, está para vir. Quando ele vier, explicará tudo para nós. Então Jesus declarou: eu sou o Messias, eu que estou falando com você. Naquele momento, os seus discípulos voltaram e ficaram surpresos ao encontrá-lo conversando com uma mulher. Mas ninguém perguntou: o que queres saber? Ou, por que estás conversando com ela? Então, deixando o seu cântaro, a mulher voltou à cidade e disse ao povo: venham ver um homem que me disse tudo o que tenho feito. Será que ele não é o Cristo? Então saíram da cidade e foram para onde ele estava. Glória a Deus por sua palavra.
Irmãos, esse contexto aqui é muito interessante. Primeiro, o que nos chama a atenção, né? Jesus, ele foi em direção à Galileia e a Bíblia diz que era necessário ele passar por Samaria. Havia algo que deu a Jesus uma necessidade. Jesus falou assim: olha, eu preciso passar por lá. E ele, quando chega lá, ao sol do meio-dia, vê o poço e uma mulher vem tirar água. E esse contexto tem para a gente muitas informações. Primeiro, a mulher ela estava sozinha ao meio-dia, porque não era horário de mulheres indo ao poço. Ela estava sozinha por quê? Porque, como o próprio Jesus revelou para ela, ela era uma mulher rejeitada, tida como talvez uma prostituta, como uma pessoa da vida, uma pessoa que as outras mulheres não queriam por perto. Pô, já teve 5 maridos que está com ela, não é marido dela? Nada. Eu não quero essa mulher perto de mim, não. Vai pegar meu marido. Uma mulher que vivia à margem. Uma mulher de baixa autoestima. Uma mulher que era envergonhada. Não era uma pessoa que participava de rodas, né, na sociedade ali, comuns. Não era uma pessoa que era benquista. Não. Então ela estava ali ao meio-dia para pegar água. Era uma necessidade dela, da família. Outra, ela era uma mulher, num contexto machista, né, de uma época machista, uma mulher. Tanto que ela se fica impressionada. Como o senhor, sendo homem, fala comigo? E ainda, ela era uma samaritana. Uma samaritana, os judeus não se davam com eles, não gostavam deles, tratavam como gente de baixa classe, né? Rejeitavam. Tanto que eles evitavam passar por Samaria. Por que isso? Ora, na história do povo de Israel, né? Cativeiro, exílio, o povo foi dispersando e eles descumpriram uma ordem do Senhor de não se envolverem com outros povos. Então o povo de Deus acabou se envolvendo com outros povos e multiplicaram e geraram uma nação ou um povo mestiço. E esses eram os samaritanos. Então os judeus puros, olhando para esse povo mestiço, falaram assim: ó, vocês não prestam. Vocês são de baixa linhagem. Vocês são pessoas que a gente não quer estar junto, estar perto. Vocês são impuros. E aí Jesus chega nessa mulher e conversa com essa mulher. Jesus se revela a essa mulher. O interessante é que Jesus, em João 3, ele tem um encontro com Nicodemos, o mestre da lei, fariseu, alguém da alta sociedade, com honra, com recurso, casado. E Jesus também tem um encontro com ele. Mas nesse encontro, ele até puxa a orelha de Nicodemo. Fala assim: poxa, você sabe de tanta coisa desse mundo, mas não sabe das coisas do céu? Mas para essa mulher, mostrando que Jesus também vai ao encontro de pessoas de classes diferentes, um paralelismo interessante, né? João 3, João 4, alguém de honra, alguém de desonra, alguém bem visto na sociedade, alguém mal visto, alguém que era convidado para a alta sociedade e alguém que era rejeitado. Um homem, uma mulher. Alguém que conhecia muito, alguém que conhecia bem pouco. Jesus mostra que ele tem vontade de se encontrar com todos. Mas para essa mulher, foi a primeira vez que ele fala assim: eu sou o Messias. O interessante é que, se você ler os evangelhos, você vai ver muitas das vezes Jesus falando assim: te curei, né? Mas não conta para ninguém, não. Vai ao sacerdote, que era uma doutrina, era uma ordem aí, para tá limpo, tá puro, selo ali do sacerdote, né? Mas não conta para ninguém, não. Não é chegada a minha hora, né? Fiquem tranquilos. Mas essa mulher, ele fala assim: olha, sou eu cheguei. Eu sou o Messias. O interessante é que ele era necessário para ele passar. Ele vai a um contexto totalmente contrário da abordagem que um judeu achava possível para uma evangelização ou até para um relacionamento. Ele se encontra com essa mulher, se revela a essa mulher e ele mostra para a gente coisas muito profundas sobre o que nós devemos fazer, sobre qual é a intenção do coração de Jesus e qual deve ser a nossa intenção também. Nós vivemos os dias atuais,
em que a igreja fala muito entre si. Nós nos falamos muito, e bom, isso é muito bom, pelo menos é o que nós tentamos como igreja. Nós queremos ir para as células, nós queremos a escola bíblica, nós queremos comunhão, nós queremos, contato, oração, jejum, vigília, nós queremos isso, nós queremos interação, relacionamento, e isso é bom. Mas infelizmente, nós falamos pouco com quem está lá fora. Nós já estamos até de parabéns, nós estamos falando muito entre nós, mas a verdade é que nós falamos pouco com quem está lá fora. Não, pastor, mas eu converso com muita gente durante a semana. Não, mas depende do que você conversa. Eu sou muito realizado, fico muito feliz quando pessoas me mandam recado. Pastor, essa dúvida aqui, li na Bíblia, já expliquei, né? Eu respondo todos. Pode mandar para mim. A minha esposa, quando eu falei isso aqui a primeira vez, ela falou assim, tu é maluco. Eu falei assim, não sou maluco, sabe por quê? Porque poucas pessoas me mandam. Talvez é porque acham que vão me incomodar. Tomara que seja isso. Porque eu não quero acreditar que é porque você não lê. Ou porque não tem dúvida. Porque, poxa, até hoje, eu já fiz teologia, sou cristão desde criança, fiz mestrado, até hoje eu tenho dúvida. Em algumas coisas, preciso perguntar a pessoas que sabem mais. Se você não tem dúvida, é porque você não está lendo. Mas eu fico muito feliz quando pessoas vêm para mim e falam assim, pastor, eu li isso aqui, o que é? O que você acha que é? Olha, ontem mesmo uma pessoa me mandou uma mensagem 11 e pouca da noite. Miserável. Mas também respondi ele 1 da manhã. Não, mas é uma pessoa próxima a minha, né? Assim, ele sabe que pode a gente ter mais intimidade. Mas ele me perguntou, pastor, isso aqui assim, esse assado. Eu falei, isso aqui assim. A gente se fala. Mas será que a gente tem falado também com pessoas lá fora do nosso trabalho, na nossa vizinhança, também de coisas sobre a palavra de Deus? Sobre o Evangelho? Coisas simples ou complexas? Nós temos agenda, estrutura, culto, reuniões, mas será que nós estamos tendo lágrimas por quem está lá fora e não conhece Jesus ainda? Em João 4 aqui nós encontramos uma frase poderosíssima de Jesus, sobre Jesus. Era-lhe necessário passar por Samaria. Geograficamente havia outros caminhos. Culturalmente, os judeus evitavam Samaria. Religiosamente, aquele povo era desprezado. Socialmente, aquela mulher era invisível. Mas para Jesus era necessário passar por lá. Sabe por quê, gente? Que quando o céu olha para uma alma perdida, é gerada uma necessidade divina. Aquela pessoa precisa conhecer Jesus. Jesus não estava apenas atravessando uma região, ele estava indo ao encontro de uma vida. Era necessário. E essa mensagem aqui nos confronta. Quem é a nossa Samaria hoje? Quem é a nossa Samaria hoje? Quem Deus quer alcançar através da gente? Para onde precisamos nos mover? Será que nós estamos fazendo igual os judeus? Não, eu preciso ir para tal lugar. Deixa eu passar na outra rua, porque ali tem uma galera assim esquisita. Não estou falando para você passar por um lugar perigoso, né? Mas tem uma galera ali que assim, poxa, não quero nem olhar para eles. Quando talvez você poderia passar por aquele lugar, olhar para eles, mas com olhar de amor. E talvez lançar uma palavra de amor. Talvez a gente está querendo encurtar caminhos, quando Deus quer que você passe por outros caminhos para se encontrar com mais gente. Quando a igreja entende o coração de Jesus, ela deixa a acomodação e se levanta para a evangelização. Por isso, o que é preciso para levar o evangelho para alguém? Primeiro, para evangelizar, precisamos nos mover intencionalmente. Eu falei isso aqui semana passada, eu vou repetir, eu já estava pregando o aviso. Eu falei, olha, nós estamos fazendo a campanha Casa de Fé, nós estamos perguntando em quem você está investindo, porque nós estamos enviando pessoas, você está sendo enviado.
Agora, nós vamos ouvir testemunhos que as pessoas vão falar assim: estava no Uber, né? E aí falei de Jesus para o motorista de Uber e ele se converteu, está aqui na igreja. Eu quero ouvir testemunhos assim. Mas fala a verdade, você pegou o Uber para evangelizar o motorista de Uber ou você pegou o Uber para chegar no lugar? Você pegou o Uber para chegar em algum lugar. E aí aproveitou aquela oportunidade. A não ser que você fique pegando o Uber aí todo dia para evangelizar o motorista de Uber. Pode ser também. Separa uma grana por dia aí, pronto. Você é o evangelista dos Uber aqui da Zona Sul. Aí você vai agir de forma intencional. Sim ou não? Você está entendendo? Você vai no banco, você vai no mercado. Aí você está lá passando as contas, lá, as compras. Aí a caixa, né? Você percebeu que ela está um pouco triste. Tudo bem. Mas você não foi no caixa lá para evangelizar aquela menina, aquele homem, não. Você foi fazer compras. O que nós estamos falando e o que Jesus fez aqui é que ele se moveu intencionalmente, era desejo dele. Aquela mulher estava no plano divino, aquele encontro era necessário existir. É você passar a semana e falando assim: não, eu vou falar de Jesus para o meu vizinho, intencionalmente. E olha aqui, Deus falou um negócio comigo essa semana, e nós temos que mudar aqui na igreja, mudar na Zona Sul. Tem a ver com esse negócio até de servir. Que a gente tem umas falas, e eu não estava me atentando para isso. E Deus me chamou a atenção nessa semana. A gente tem umas falas que a gente precisa cortar. Por exemplo, eu cresci lá em Jacarepaguá. Aí fui de uma igreja na Praça Seca, fui de uma igreja do Recreio dos Bandeirantes e fui para a igreja da Barra, que é a nossa igreja hoje, vim para cá. Eu tocava, né? Fui músico durante a minha vida quase toda. Então eu conheço muita igreja, já rodei muito lugar, e meus amigos músicos eram todos da Baixada. E eu conheço muita igreja da Baixada. Você sabe o que é falado, que eu já falei muitas das vezes aqui? Assim: rapaz, igreja na Baixada, o pessoal serve com mais força do que a igreja aqui na Zona Sul. Você já ouviu isso? Você vê pelo Ministério de Louvor. Igreja na Baixada, nossa igreja lá, tem umas 5 bandas, tem umas 300 gente que canta. E é briga, não, canta uma música você, canta uma música outra, aqui tem muita gente. Aqui a gente não tem. Tem poucos, nós temos poucos. Do tamanho da nossa igreja, temos poucos. Aqui nós temos que estar sacudindo a igreja para servir. Aí eu falei assim, aí Deus me falou assim: não, você tem que começar a mudar o teu discurso. Que eu estou profetizando o contrário, eu vou profetizar agora a bênção. Não, nós aqui vamos servir. Nós somos uma igreja que serve. Porque Jesus serviu. Você tem que guardar esse texto. Filipenses 2, de 1 a 8, vai ver lá. Característica de um cristão comparado ao que Jesus fez. Considerou o interesse do outro, né, superior ao seu. Fazer como Jesus fez, sendo Deus, não tomou por usurpação ser igual a Deus, mas veio esse mundo, se humilhou, tomando forma de homem, serviu, indo à cruz, morrendo por nós. Nós temos que fazer o mesmo. Então, nós temos que profetizar, nós vamos servir. Aqui uma igreja de gente que serve. Amém? Às vezes eu não estou vendo ainda não, mas eu creio. Porque às vezes a gente fica tendo que estar se humilhando. Pô, serve aí, cara, serve. Você não quer vir na escala uma vez no mês? Não. Nós temos que mudar isso. Nós temos que entender que há de haver uma intencionalidade. Eu quero fazer. Eu entendi que é responsabilidade minha. E nós precisamos, então, agir e nos movermos de forma intencional. E isso precisa brotar de um coração que entende essa visão. Nós precisamos amar de fato as pessoas, amar de fato Jesus, amar de fato a igreja e nos movermos porque nós temos convicções que são traduzidas em ações práticas. Jesus aqui, ele não esperou a mulher ir até Jerusalém. Ele poderia muito bem falar assim: não, vamos ganhar primeiro esse povo aqui, essa mulher vai vir a mim. Não, ele foi até a mulher.
Jesus foi até onde ela estava. O evangelismo, ele começa quando saímos da nossa zona de conforto. Nós não vamos ganhar vida sem sair do lugar. Nós não vamos colher sem semear. Nós não vamos ter resultado sem movimento. Irmãos, preste atenção numa coisa aqui que você que é crente há muito tempo vai concordar comigo. Muitas igrejas morreram, e não estou falando da igreja de Cristo, estou numa instituição, morreram e estão morrendo, ou pelo menos pensam que estão vivas, porque elas perderam isso aqui, não evangelizam mais. Nós temos aqui, por exemplo, 3 cultos, tem algumas cadeiras vazias, mas se eu juntar o culto de 8h30 com esse culto aqui, não dá, não tem como, vai ficar aqui uma confusão. Eu poderia muito bem falar assim: nossa, nós temos 2 cultos cheios. Ah, muito bom. Que legal, né? Uma igreja de sucesso. E continuar. Mais 10 anos, mais 20 anos, eu me aposentar e chegar a Deus, pastorei uma igreja abençoada. Será que é isso mesmo? Sabe o que eu vou estar dizendo? Poxa, o que nós ganhamos já está bom. Eu não vou me preocupar com os teus filhos, os teus netos, com a próxima geração. Eu não vou me preocupar com quem está lá fora. Tem muita gente acomodada que fala assim: não, o culto já está cheio, já está bom. Mas não está bom. Eu quero que você chame mais pessoas, eu vou chamar mais pessoas para que a gente faça o 4º culto. O 5º culto, até Deus falar assim: vamos ter que dar um espaço maior. É, Deus, o senhor está vendo, tem que ter um espaço maior. Nós estamos plantando igrejas. Porque nós somos megalomaníacos, nós queremos um montão de igreja? Não. Ora, vem um povo aqui, por exemplo, um povo lá do Porto Maravilha, que se converteu, vem aqui, está longe para eles. Eles não conseguem trazer pessoas que moram de lá para vir para cá. Então vamos abrir uma igreja lá. Se não fosse assim, Paulo não saía para as igrejas da Galácia, lá vai lá para Filipos, vai para Roma. Roma, tudo bem que ele não foi ele que plantou a igreja de Corinto. Para quê? Não, poxa, nós queremos mais, porque Deus quer mais. Paulo fala em 1 Timóteo 2, né, que a vontade de Deus é que todos sejam salvos. Então nós precisamos abraçar essa visão. Eu e você precisamos ter intencionalidade, precisamos ser intencionais. Jesus nos mostra aqui que há pessoas que vão ser alcançadas quando você e eu decidirmos ir. Samaria era um território, gente, rejeitado pelos judeus, mas Jesus não deixou um preconceito, uma questão cultural, social, impedir que ele ganhasse uma vida. Gente, é uma vida, uma mulher. Assim como a igreja não pode criar barreiras para a gente ganhar pessoas para Jesus. Nós estamos muitas das vezes nos fechando. Há células que não convidam ninguém há meses. Está errado. E ficam tranquilas com isso. Não, está errado. Um dos maiores objetivos de uma célula é convidar pessoas. Se não está convidando ninguém, está errado. Você não entendeu o que é célula ainda. Você não entendeu essa visão de que nós somos testemunhas do Senhor, boca de Deus, para oferecer essa água da vida, que, como o texto diz, agora jorra da gente. Nós não podemos deixar questões culturais, sociais, preconceitos nos impedirem. Irmãos, está aqui, ó, meu irmão aqui, eu usei você de testemunho e vou falar de você. Desde Ipanema, né? Aí só ia quarta-feira, não é? Não só ia quarta-feira? Primeira vez que ele foi quarta-feira, eu olhei para ele e falei assim: esse irmão aí deve ser todo tatuado. Na verdade, eu nem falei que era irmão. Eu falei assim: poxa, esse rapaz aí não deve ter Jesus não. Que bom que ele veio na igreja. Batistão, minha vida toda. Entendeu? Tatuagem? Tá maluco? Preconceito. Pensei que ele não era nem crente. Aí toda quarta ele ia, toda quarta. Hoje descobri que é um homem de Deus, pô.
Homem de Deus, Jesus está nele, o Espírito Santo, evangelista. Ama Jesus, ama pessoas. Só que eu nunca cheguei para ele para evangelizar ele, porque eu pensava que ele não era crente. Você entendeu? E isso pode estar acontecendo com a gente ainda. Você pode ter pessoas no seu trabalho, na sua família, na sua vizinhança, que você olha e fala assim: pô, esse cara é esquisito. Essa mulher aí não presta não. Olha, isso aí, ó, desbocado, fala palavrão pra caramba, fala mal da igreja, isso aí eu não quero nem conversar com ele. Mas é necessário passar por Samaria, é necessário que o evangelho chegue a essa pessoa, é necessário que você derrame uma palavra de amor para essa pessoa. É necessário. Um bombeiro, ele não espera o fogo chegar no quartel para ele apagar. Já pensou um negócio desse? Já pensou lá, né? Bombeiro lá, teu quartel lá. Ih, tá com incêndio lá na Arnaldo Quintela. Ah, deixa o fogo chegar aqui que a gente joga uma água. Já pensou o bombeiro falou um negócio desse? Não pode, né, Lã? Não pode. Por isso, assim como nós, estamos vendo casas pegando fogo. E é o fogo do inferno. Você tem a água da vida. Você não vai lá jogar? Você está vendo pegar fogo. Você convive com pessoas. Você está almoçando com pessoas. Você está trabalhando com pessoas. Pessoas estão indo para o inferno. E você não está falando. Aí você fala: não, mas o meu testemunho está falando. Tá, mas o testemunho vai falar até quando, poxa? Até quando? Só é o testemunho, só testemunho, só testemunho. Meu Deus do céu. A pessoa morre e você deu testemunho, só que ela vai para o inferno. Né? Não tem uma história lindíssima, lembrei até agora, de um pastor, tinha um amigo, acho que era dentista, um amigo dele, e aí era paciente desse dentista, e aí ele ficava orando pelo dentista, era pastor, e orando pela conversão dele. Só que acabou que um dia ele recebe um telefonema: poxa, ó, cara, corre, o teu fulano, um amigo, está no hospital e tal. Foi para lá, quando chegou lá era tarde demais, tinha morrido. Ele foi falar com a esposa, e aí a esposa dele falou assim: ah, pastor, ele gostava muito do senhor. Ele falava comigo que estava esperando que um dia o senhor ainda ia falar da Bíblia para ele. Aquele pastor ficou lá embaixo, né? Depressivo. Aí ele tomou uma atitude. Ele falou o seguinte: a partir de hoje, eu nunca mais vou perder uma oportunidade. Ele passou aí para uma cafeteria perto da casa dele. Todos os dias, a primeira pessoa que entrava, ele falava de Jesus. Será que vai precisar você perder algum amigo para você fazer isso? Pessoas que estão do nosso lado, com a casa pegando fogo, e nós podemos jogar uma água de cura, a água da vida para essas pessoas. Há famílias esperando uma visita sua. Há amigos esperando uma conversa simples. Há pessoas feridas esperando você se importar com elas. E para você se importar, não é que a sua vida vai estar boa, não. Não é que a sua vida vai estar boa, não. Sua vida pode estar bem complicada, mas você tem a mensagem de salvação. E a pessoa não tem. O evangelho se move para onde há dor e escassez. Nós precisamos agir de forma intencional e levar a mensagem do evangelho a quem precisa. Segundo, o que precisamos para levar o evangelho a alguém? Precisamos enxergar pessoas além de rótulos. Havia ali o poço de Jacó. A palavra de Deus diz no versículo 6. Jesus, cansado da viagem, sentou-se à beira do poço. Isto se deu por volta do meio-dia. Nisso veio uma mulher samaritana tirar água. Disse-lhe Jesus: dê-me um pouco de água. Irmão, Jesus encontrou essa mulher, como eu já falei, numa sociedade machista, num povo desconsiderado, né, e afastado, ferida emocionalmente, marcada por fracassos relacionais, rejeitada socialmente, e ele olha para essa mulher e não a rotula. Há muitas pessoas que são viciadas mesmo, têm problema com vício. Pessoas difíceis, gente, pessoas difíceis. Há pessoas difíceis. Graças a Deus, na nossa igreja não há ninguém difícil. Né? Profetizando coisa boa. Pessoas difíceis, que você vai conversar com a pessoa, você tem que estar assim com o Espírito Santo: dá paciência. Pelo amor de Deus. Dá paciência, pessoa que fica voltando nas coisas, não vai para frente, não rompe, e mimizenta, e sempre está reclamando, e pessoa dodói, ferida. Difícil. Há pessoas que talvez você já colocou um rótulo nelas de impossível. Não, isso é impossível. Aí não vai se converter, não.
Um irmão aqui da igreja teve uma visão de Deus, ele me contou um negócio. Ele falou assim, ó, pastor, fala para o seu pastor que a igreja está aí. Porque tem pessoas aqui nessa região que o diabo tem certeza que vão para o inferno. Mas a igreja está aí para mudar essa realidade. São as pessoas que você e eu talvez estamos falando, cara, isso é impossível. Esse aí é impossível. E a gente anda aqui na Arnaldo Quintela, nessas ruas aqui, a gente vê um montão de gente que a gente acha que é impossível, né, gente? Caramba, impossível. Mas esse rótulo tem que sair. Sabe por quê? Quando você fala que é impossível alguém se converter, você está pecando. Você está dizendo que Deus não é capaz. Então o Espírito Santo não é capaz? O Espírito Santo não pode convencer? Como Jesus disse em João 16, 8 e 9, né? Convencer do pecado, da justiça e do juízo, do pecado, porque não creem em Jesus? O Espírito Santo pode. Ele é capaz. E se ele é capaz, nós precisamos acreditar. Quando alguém olha para uma pedra bruta, né? Você não conhece, você é um leigo. Você não dá valor àquilo. Você talvez vai pegar um diamante, mas ele está com pedra bruta, todo sujo, vai até jogar fora. Mas um especialista, um escultor, alguém, sabe, ele vai olhar, tem valor. Não, calma aí, isso aqui tem valor. Porque ele olha aquilo que está por detrás, da que está feio, está escondido. Nós precisamos parar de definir pessoas pelo pior capítulo da vida delas. Ih, pastor, isso aí é um adúltero. Já teve umas 3, 4 mulheres. Com todas elas ele adulterou. Você não presta não. Eu te pergunto, quem presta? A palavra de Deus diz, Paulo em Romanos, que Deus olhou e falou assim, não tem um bom, não tem nenhum bom, não tem ninguém presta. Está todo mundo lascado. É Jesus. Seu filho não pode ser definido pela rebeldia ou pela desobediência. Não, é seu filho. Ele pode estar sendo rebelde hoje, mas ele é seu filho e é amado por você e por Deus. Seu cônjuge, que não é cristão ainda, não pode ser definido. Não, ele é resistente ao evangelho. Não. Ele pode estar sendo, mas ele é filho, ele é a criatura de Deus, vai se tornar filho de Deus quando se converter. Porque Deus o ama. Seu vizinho pode ser indiferente, até zombador. Eu fui visitar uma célula lá na igreja que a gente abriu em Búzios, né? Fui visitar a igreja, aí fui fazer supervisão, fui numa célula e tal. Aí na hora da célula, a gente começou a célula, o vizinho botou um funkão lá para tocar do lado. Aí a gente falou, vamos orar por ele, pô. Ele tá falando, ó, gosto de vocês não. O que nós temos que falar? Mas eu gosto de você. Tira o rótulo, pô. Não, ele não é indiferente não, ele pode estar sendo, mas ele tem que ser alvo da graça do Senhor. Onde o homem vê caso perdido, Deus vê um campo missionário. Você precisa mudar o rótulo de muitas pessoas que estão ao seu redor. Terceiro, o que precisamos para levar o evangelho a alguém? Precisamos usar sabedoria e ferramentas certas. Versículo 7, parte B, Jesus iniciando essa conversa, ele diz assim, dê-me um pouco de água. Irmãos, que início profundo, né? Que início teológico. Que coisa! Jesus, o Deus Criador ali encarnado, conhece toda a história, conhece toda a Bíblia que havia sido escrita até então, conhecia gente, um homem inteligente. Ele começou a evangelização falando assim, você tem como me dar um pouquinho de água? Simples. Certo? Ele chegou, ele poderia chegar assim, mulher. Eis que te digo que quem vos fala é o Senhor. Né? Ele podia falar assim, mulher, tem uma revelação para ti nesse meio-dia. Vai virar teu dia e tal, e pronto. Né? Não, ele falou assim, cara, você tem como dar um pouquinho de água? Aí hoje, as técnicas de venda, de marketing, né? Coach, abordagem, conquista, sedução, dizem o quê? É assim que você tem que fazer. Se interessar por aquilo que o outro se interessa primeiro. Você quer conquistar? Se interesse pelo interesse do outro. Você quer conquistar, quer ganhar? Fale sobre aquilo que é comum para o outro. Você quer conquistar? Ouça o outro. Acha interessante. Nossa, que legal.
Não é assim? Você que sabe de venda, de marketing, não é isso? Você primeiro precisa ganhar a pessoa para depois vender o que você tem para ela. Rapport, não é isso? Se conectar. Primeiro você se conecta, depois você oferece. Jesus foi sábio, foi inteligente. Ele começou com algo comum, água, porque era comum para ela. Estava pegando água, então vamos falar sobre água. Você pode fazer isso todos os dias. Você chega para uma pessoa que está plantando a plantinha, é jardineiro. Você pode ser mestre em jardinagem, ter um curso em Harvard de fazer jardim. Aí você chega para a pessoa, você quer ganhar ela para Jesus. Você chega, nossa, que negócio legal que você está fazendo aí. Como é que você faz isso aí? Né? Essa plantinha, você comprou uma mudinha onde? Ah, não, pô, comprei no mercadinho ali, tal. Ah, que legal. E ela nasce quanto tempo aí? Pois é, deixa eu falar. Você está fazendo um trabalho de tempo, né? Um processo. O mesmo processo que eu vivi. Jesus plantou uma semente no meu coração, germinou e hoje eu tenho uma alegria, rapaz. Você não quer experimentar isso, não? Não é simples. Você chega uma pessoa que está ali, sei lá, um vendedor qualquer, uma pessoa que está fazendo um trabalho qualquer, você entra no trabalho, na vida da pessoa, você se importa com o que ela faz, com a dor dela. Não foi isso que Filipe fez com o eunuco? E aí, está lendo o quê? Eu estou lendo a Bíblia aqui, pô, mas está entendendo? Não, mas ninguém me explica, eu vou te explicar, senta aí. Pronto. É assim, poxa. Isso é simples. Agora nós temos que ser intencionais e usar a ferramenta correta. Eu e você precisamos, devemos começar a querer conquistar as pessoas para a gente. É claro que você vai falar assim, pastor, mas eu sei de testemunhos que alguém chegou do nada em um lugar e Deus mandou falar que Jesus ama. E a pessoa ali, claro, acontece também, gente. Mas quantas pessoas estão do nosso lado que convivem com a gente, que a gente poderia conquistar primeiro para a gente? Trazer para a igreja, apresentar Jesus. Jesus não começou acusando, não começou discutindo religião, não começou condenando, não começou se diferenciando, mas eu sou puro, você não é, e tal. Não, Jesus conversou com a pessoa. Ele começou se conectando, da água do poço para a água viva, da sede física para a sede da alma. Jesus usou aqui algumas ferramentas. Quais ele usou? Primeiro, aproximação. Ele iniciou um diálogo. Segundo, interesse genuíno. Ele se interessou pela pessoa, por aquilo que ela fazia. Ele não estava assim, não importa o que você faz, eu quero mesmo te entregar uma palavra. Não. Quero interesse em você, o que você está fazendo? Você está pegando água? Como é que está isso? Ele usou uma linguagem acessível, gente. Paulo não fala, me fiz de tudo para com todos, para ganhar alguém. Eu vou falar com a criancinha, fala do jeito que a criança entende. Eu falo com o senhor mais velho, vai falar com um jeito mais rebuscado. Alguém mais culto, fala de forma culta. Alguém mais coloquial, fala de forma coloquial. Fale do jeito que se conecte com a pessoa, simples. A pessoa está com a camisa aí de um time, fala assim, aí, esse time aí, como é que jogou esse fim de semana? Jogou, e tal, como é que foi? Meu irmão, eu jogo no time campeão, jogo no time de Jesus. Sei lá, rapaz. Você vai, sabe, aí o Espírito Santo vai te dar a linguagem. Porque você é intencional, você é sábio, você quer se conectar, você se interessa, você quer ser simples. Teve uma revelação gradual. Jesus foi conduzindo essa mulher a entender, passo a passo, uma verdade. Gente, há pessoas que já estão avançadas. Você chega assim, Jesus te ama. Ela fala, onde é que eu assino? Eu me entrego. Mas há pessoas que você vai precisar construir um conhecimento. Uma revelação gradual. Houve um confronto com graça. Jesus mostrou para ela que tinha coisas a serem consertadas, né? Que geravam nela algo ruim. Gerava tristeza, vergonha. Mas foi com graça. Foi com jeitinho, né? Foi enfiando ali um alfinetezinho e abraçando ao mesmo tempo. Ela nem sentiu tanto, falou assim, realmente eu estou errada. E ele apresentou a esperança. Quem quer converter alguém, quem quer evangelizar, tem que entender. O objetivo final é mostrar que há uma esperança. Jesus Cristo morreu por nós, ressuscitou, está vivo e quer mudar a tua vida. Um médico não começa uma cirurgia sem diagnóstico. Já pensou? Você conhece o médico hoje, ele olha para você, vou te operar. Mas calma aí, pô. Operar o quê? Como? Nem um diagnóstico.
Até você, se você chegar com um trauma, vai chegar um trauma, tem que operar, tira um raio-x daí, faz algum exame. É igual o sangue dele. Calma aí, não vou entrar às cegas, né? Não sei como é que ele é. Tem que ter o histórico, já tem diabetes, ou a família teve alguma coisa. Você tem que conhecer. Você e eu precisamos nos conectar com pessoas, conversar, examinar, entender e então tratar. No seu dia a dia, você precisa usar conversas naturais para evangelizar. Naturais. Pergunte como a pessoa está. Como é que você está? Mas pergunte olhando nos olhos, para que ela veja que você quer saber mesmo. Como é que você está? Não é aquela pergunta de, e aí, tudo bem? Não. Cara, como é que você está? Para ela entender que você quer realmente parar para ouvi-la. E talvez haverá pessoas que vão falar assim, você tem tempo? Porque eu preciso te contar então. Temos sim, vamos pedir um cafezinho, hein? Sou todo ouvidos aqui, quero te ouvir. Você precisa mostrar que se importa. Ouça dores reais, compartilhe seu testemunho. Mas convide a pessoa para viver algo que você está vivendo. Convide a orar contigo e aceitar Jesus na hora. Gente, isso é transformador na sua vida. De você conversar com uma pessoa e falar assim, vem cá, você não quer agora comigo convidar Jesus para a sua vida não? Quero, então ora comigo agora. Pronto. Nós temos que crer que se você fizer isso, a pessoa orar, Romanos 10, 9, creu que Jesus Cristo morreu na cruz, confessou que Deus ressuscitou, ela é salva. Ali naquele momento ela foi salva. E você foi ferramenta para isso. Ah, pastor, mas ela é isso, ela é aquilo outro e tal. Estou ali encalacrado, irmão. É confessar, é crer. Depois começa um processo de limpeza. Quem ama pessoas aprende a falar com elas. E por último, o que nós precisamos para levar o evangelho a alguém? Precisamos amar e crer no poder da transformação. No centro dessa história aqui, não está a técnica, mas sim o amor de Cristo. O protagonista dessa história aqui é o amor de Cristo. Ele amou tanto aquela mulher que ele quebrou barreiras, ele passou por um caminho mais longo, ele se expôs, ele ficou com fome, mas ele amou aquela mulher e falou assim, eu vou ganhar aquela mulher para mim. Aquela mulher vai ser salva. Porque ela sofre, ela tem dores, ela está presa, ela tem um histórico, e eu vou mudar a vida dela. É o amor, pô. O amor. Não se importar mais com a gente, mas se importar primeiro com o outro. Jesus parou por causa de uma mulher, ele investiu tempo em uma pessoa, ele revelou graça a uma vida quebrada, gente. E como consequência disso, nós vemos a transformação da vida dela. Dos versículos 28 a 30, o que essa mulher faz? Ela não estava ali buscando água, era o interesse dela. Irmão, ela deixou a água lá, ela não queria nem saber da água. Ela deixou o cântaro com água, partiu para a cidade. Chegou na cidade e falou assim, ei povo, ué, mas não era rejeitada? Não era uma mulher envergonhada? Não era uma pessoa que estava à margem? Ah, não quis nem saber. Ela chegou no povo e falou assim, ó, cambada, olha só, eu acho que eu encontrei o Cristo, vamos lá para ver? Aí você fala, ué, mas por que essa dúvida? É o que nós chamamos de dúvida criativa, é uma dúvida construtiva. Ela falou assim, eu quero conhecer mais, eu quero saber mais. Ela não estava duvidando se era Jesus, ela queria falar assim, não, é ele, vamos lá aprender mais dele? E ela levou uma galera, o texto continua, né? Ela levou a cidade para conhecer Jesus. Talvez você possa se ver e falar assim, você é muito melhor do que essa mulher, né? Você não é um adúltero. Você está bem casadinha aí, está tranquilo. Você é até uma pessoa honrada na sociedade. Se uma mulher desonrada, num contexto machista, foi capaz de chamar uma cidade para conhecer Jesus, ainda mais a gente. Mas tem mais uma coisa. O texto segue e os discípulos chegam, né? Aí os discípulos chegam com comida, porque Jesus estava com fome, e eles também. E aí chega com a comida e os discípulos falam assim, ó, mestre, a comida é daqui. Aí Jesus fala assim, minha comida é fazer a vontade do Pai. Mas não estava com fome, pô. Sabe o que eu penso? Jesus ficou chateado com aqueles homens. Porque eles mandaram lá, ele mandou os discípulos assim, ó, vamos comprar um negócio lá que a gente vai comer. Vamos fazer uma sopinha de legumes aqui, um frango assado, pá.
farofinha, vamos comer um negócio legal. Aí o Pedrão chegou para Judas, que era o tesoureiro, dá um pouquinho aí que eu vou comprar um frango assado ali no Zona Sul. Beleza, foi lá no Zona Sul, escolheu um franguinho assado. Aí Mateus chegou, não, pode deixar que eu vou no hortifruti, comprar uns legumezinhos, né? Pô, fazer também uma salada, legal. Aí Tomé, não, vamos pegar uma bebida legal, né? Pegar uma água com gás. Agora eu só estou tomando água com gás. Água com gás. Aí, pô, legal. Eles viram gente, não viram gente? Eles não tinham o que o Zona Sul tem hoje ali, que você, até para pagar agora não tem mais que falar com as pessoas, né? Eles viram gente. Eles trocaram, se relacionaram, esbarraram em pessoas. Mas eles não levaram ninguém para falar com Jesus. Eles não foram capazes de, no dia a dia deles, estamos aqui comprando uns legumes, mas te falar, meu mestre está ali fora, você não quer conhecer ele, não? Eles não tiveram a capacidade, eles estavam com Jesus, eles viram milagres, eles estavam recebendo de Jesus, mas eles não falaram de Jesus. E aí Jesus fala para eles assim nas entrelinhas, pô, papelão de vocês, hein? Essa mulher que eu conheci aqui deu aula para vocês agora. Ela evangelizou a cidade. E vocês não trouxeram nenhum mendigo da cidade para falar comigo. Nenhum doente. Nem alguém que assim, vulnerável, que vocês podiam pegar, ó, quer ser curado. Ninguém veio falar comigo. Porque vocês trouxeram. Quando nós olhamos para isso, nós vemos que essa mulher realmente viveu uma transformação. E quando a gente vive uma transformação, não tem como a gente esconder, gente. Porque é algo interno que vira externo. As pessoas veem, o seu vocabulário muda, seu pensamento muda, sua vontade muda, seus objetivos mudam, a sua vida muda como um todo. Talvez você pense, mas eu não sei falar, eu não tenho preparo, eu não consigo. Mas quem transformou a samaritana pode usar você também. Jesus fala para os discípulos, não, fiquem despreocupados. E quando você chegar diante das autoridades, quem vai falar é o Espírito Santo através de vocês. Só abram a boca. Você e eu, nós não precisamos ser famosos. Nós só precisamos estar disponíveis e ter o olhar de amor que Jesus também tinha. O amor de Jesus continua alcançando multidões através de vidas disponíveis. Eu certa vez passei a maior vergonha da minha vida numa igreja. Foi no dia que eu entendi que o meu chamado era o chamado pastoral. Uma conferência, o pastor falou assim: quantas vidas você já ganhou para Jesus? Você pregou, se conectou, ela se converteu, você cuidou, ela se batizou e você enviou. Às vezes se mudou, não dá para conviver a vida toda, mas você fez o processo de discipulado com ela. E eu contei no dedo, não tinha ninguém. Ninguém. E eu falei assim, não, calma aí, poxa, eu tenho que mudar essa realidade. Eu tenho que mudar essa realidade, não. Porque o chamado é para todos. O meu chamado não é só ser pastor. Meu chamado é pregar o evangelho. Meu chamado é pregar o evangelho para quem não tem Jesus. É para todos. E essa mesma pergunta eu faço para você hoje. Quantas pessoas você pode dizer que você pregou, amou, elas se converteram, você trouxe para a igreja, você está cuidando delas, já cuidou e elas estão firmes com o Senhor? Se você não tem ninguém no teu currículo gospel, você precisa repensar. E hoje se humilhar e falar assim: Jesus, eu quero chegar no céu, mas eu quero chegar com vidas que eu também ganhei para o Senhor. O pastor Josué na conferência falou, né? Como vai ser legal, né? Daqui a 10 mil anos, lá na eternidade, alguém ir comprar pão na padaria do céu, esbarrando com você. Pô, que bom que te encontrei, cara. Muito obrigado, você pegou o evangelho para mim. Nós estamos aqui no céu juntos.
Para a eternidade Ele vai te agradecer. Porque você se importou, porque você amou, você pregou. Aí você fala assim: ah, pastor, teu galardão deve ter legal, né? Tá legal, porque você prega o evangelho aí do púlpito, pessoas se convertem. Irmãos, não é assim. Não é assim. Eu talvez prego aqui, alguém se converte, posso ter um pouquinho do galardão, mas quem trouxe a pessoa? Quem falou para a pessoa vir? Quem amou? Quem deu testemunho? Não fui eu. Eu que não me cuide não, para eu não estar evangelizando pessoas aí fora, para eu não estar também me preocupando. Eu quero falar de Jesus para alguém. Eu estou há 2 semanas orando: Senhor, eu quero falar de Jesus para alguém. Ano passado você viveu aqui as 72 horas de oração. Você lembra que uma das 72 era uma proposta de amor por vidas? Aí nós aconselhamos todo mundo a escrever o nome de pessoas que queriam que você ia evangelizar. Eu coloquei lá o nome de 3. Uma eu consegui. E não foi pregando aqui em cima, foi conversando. É isso que eu quero que você viva, que você se importe. João 4 nos ensina que evangelismo não é programa, gente. Não é um dom. É um dom para que esse que tem dom ensine as pessoas. Mas não é só um dom, é um estilo de vida da igreja. Não é peso, é privilégio. Não é uma obrigação, é participação no coração de Deus. Poxa, você talvez ainda é resistente até a ir para uma célula, abrir sua casa para uma célula. Você talvez é resistente de convidar alguém porque, não sei, né, vou me expor, é vergonha. Isso tem que mudar. Tem que mudar. A nossa igreja precisa ser uma igreja evangelista. Você precisa se incomodar com pessoas que vivem com você há tanto tempo e não mudaram ainda. Talvez é porque você que está mudando. É você que mudou, em vez de fazer com que elas mudassem, você mudou. Por isso, eu vou fazer um apelo diferente hoje aqui. Eu quero fazer um apelo para que você hoje saia da inércia. Eu quero chamar você para uma ação nessa semana, nesse mês. Uma ação de evangelismo intencional, radical, ousado. Fazer igual Jesus. Não, eu poderia ir daqui até tal lugar de carro, mas eu vou andando, porque é necessário eu passar por aquela rua que eu vou falar de Jesus para aquela pessoa. Eu poderia muito bem não ir naquele evento, mano, mas é necessário, porque eu quero falar de Jesus para uma pessoa que vai estar lá. Eu tenho um amigo, tenho alguém, eu vou falar de Jesus para essa pessoa. Vai ser essa semana. Agora, irmão, ore, tem estratégias, se conecte, seja sábio, né? Usa lá. E aí, me dá um pouco d'água? Ganhe a pessoa para você. Ame, se importe. Talvez essa jornada vai ser de 1 mês, 2 meses, 3 meses, 4 meses, 5 meses, 6 meses. Para você se conectar. Mas é intencional. É por amor. E nós vamos lançar uma campanha hoje que eu quero que você faça parte disso. Ou seja, nós já lançamos, né, em quem você está investindo, mas hoje eu vou chamar você para uma ação mesmo palpável. Cadê o QR Code aí? Bota para a gente, por favor. Quem é a minha Samaria? Eu quero convidar toda a igreja a escanear e você vai preencher aí o seu nome e as pessoas que você quer ganhar para Jesus. O Espírito Santo vai te falar. O Espírito Santo talvez já te falou. Alguém que convive com você, alguém que mora do seu lado, alguém que está na sua casa, alguém que está no seu trabalho, certo? Alguém que você vê todo dia quando você vai num comércio. Alguém é o seu porteiro. Pode ser o porteiro do teu prédio. Você vai ganhar o porteiro do teu prédio. Vai começar a dar um presentinho para ele lá. Não, seu João. Ô, Ricardo. Ô, fiz um pão de queijo aqui, ó. Suquinho. Legal. E aí, como é que tá essa portaria aí? Como é que estão as coisas? Pô, vai e vem danado, né? Tal. E começa a conversar. Pastor, por que eu tenho que escrever?
Compromisso que você vai assumir. E nós vamos orar por isso. Eu quero que você, quando estiver falando com uma pessoa que você vai escrever aí, você saiba que tem uma igreja orando pela tua fala, pelo teu engajamento. Eu estou te chamando para você se unir. Vamos nos unir. Não escolha caminhar sozinho, não, deixa que eu faça, pastor, eu cuido da minha vida. Não é a atitude certa. Vamos nos unir. Bota lá o nome de uma pessoa que você quer ganhar para Jesus essa semana para começar esse engajamento. Você vai intencionalmente abordar, falar, se conectar e amar. E nós queremos que o Espírito Santo vai dizer o seguinte: era-me necessário passar por essa sua Samaria. Nós estamos agora aqui falando a uma pessoa que carece de uma palavra de salvação. Vamos fazer isso, gente? Vamos viver uma história aqui diferente? Vamos ter história para contar? Vamos ter história para contar quando chegar lá no céu? Já pensou, Bibiano? Chega lá, Paulo vai te perguntar: caramba, como é que foi aquela evangelização que tu fez lá, pai? Que coisa legal. Nós vamos marcar a história das nossas vidas e a vida de alguém também, porque nós vamos passar pela nossa Samaria. Fique de pé, vamos ficar todo mundo de pé. Esse é o meu apelo de hoje. E você possa sair da sua zona de conforto e passar por Samaria. Amém? Pai amado, eu como pastor, eu tenho medo de chegarmos diante do Senhor naquele dia e falarmos para o Senhor assim: mas nós pregamos, nós oramos, nós lideramos, nós ofertamos, e o Senhor falar para a gente: mas eu não te conheço. Senhor, que ninguém da nossa igreja ouça essa frase do Senhor. Que todos nós ouçamos: servo bom e fiel, entra no gozo do teu Senhor. Porque nós não vamos apenas trabalhar, servir, nós vamos nos unir ao Senhor, literalmente nos entregar ao Senhor e somar forças com aquilo que o Senhor faz, está fazendo já, que é o quê? Se revelando a esse mundo, salvando pessoas, amando pessoas, indo nas Samarias da vida, libertando cativos, por amor das pessoas. Que pouco nos importe se o nosso nome vai ser conhecido, se a igreja vai ser famosa. Pai, em nome de Jesus, não é a nossa intenção. Mas nós temos temor ao Senhor, porque nós não queremos ficar fora do que o Senhor está fazendo. Por isso, ministra o coração da tua igreja, Senhor. Leva a tua igreja para viver algo extraordinário. Que nós possamos passar por lugares e encontrar pessoas com as quais nós vamos nos conectar e pregar, amar, evangelizar, abraçar, chorar junto, rir junto e mostrar o caminho de salvação para elas. Salva vidas, Senhor, salva vidas e usa as nossas vidas para a honra, para a glória do Senhor. Nós nos despedimos desse culto crendo que o Senhor nos comissionou para algo extraordinário. E nós tomamos posse disso. Oramos em nome de Jesus Cristo. Amém.